Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Vírgula Cast e hoje nós vamos trazer alguém que já veio aqui, mas veio com mulheres aqui, a gente acompanhado de um time de mulheres. E hoje nós vamos falar especificamente com ele, mas antes, obviamente, da gente começar a falar com o nosso convidado e trazer o tema de hoje, quero trazer para vocês também os nossos patrocinadores e, obviamente, né, a galera aqui dos estúdios da Artes Filmes, que eu não posso deixar de falar deles, que além de parceiros, entrega essa qualidade incrível de áudio, de vídeo, e é isso aqui que vocês conhecem, que vocês já vêm vendo aí mais de 30 episódios aqui do Vírgula Cast. Então, para você que quer hoje tirar o teu projeto do papel, seja um podcast, seja conteúdo institucional para tua empresa, seja gravação de um curso, gravação de uma masterclass, aqui os estúdios da Artes Filmes está totalmente preparado para atender vocês, seja no que vocês precisarem. Então, se você quer hoje trazer o seu projeto para cá, entre em contato, o QR Code está aí na tela, você vai conversar com o Vinícius, o time comercial aqui da Artes Filmes, e ele vai poder atender vocês. Lembrando que tem aquele descontinho, aquela promoçãozinha para quem vem através do Vírgula Cast. Você ganha 30 minutos para testar seu podcast aqui, seu projeto de podcast aqui para você que vem através do podcast. QR Code na tela, chama o Vini, fala que veio através do Vírgula Cast e você vai ganhar essa promoção zona top aí também. E para você que tem uma empresa, é dono, empresário, é da área de marketing de uma empresa e está precisando de uma agência parceira que quer ajudar o teu time a desenvolver a comunicação, você que quer sair desse mundo offline, passar a ir para o mundo online, entre em contato com a gente, a P3A está preparada para atender o teu projeto, tirar teu projeto do papel e sem compromisso nenhum, clica aqui no QR Code, escaneia o QR Code ou clica no link da bio, conversa com o nosso time, marca uma reunião pessoal comigo, essa eu vou separar 1 hora de reunião aí para poder entender seu projeto, entender sua empresa e passar um diagnóstico, seja a gente atendendo ou só para ajudar a tua empresa aí no caminho correto no digital. O QR Code está aqui na tela, liga, conversa com a gente e a P3A também vai poder te ajudar no seu projeto digital. Mas bora lá para o nosso episódio de hoje. Alex Marcelino. Isso. É Alex mesmo ou é a abreviação? Alexandro. Legal. Mas só meu pai me chama assim, às vezes. Às vezes. Não precisa dar bronca, vezes, né? É sempre assim. Às vezes quando tinha alguma bronca, Alexandro. Eu não vou fazer a pergunta que a gente faz sempre, porque eu já fiz no dia que as meninas vieram aqui, né? Mas hoje a gente separou esse diálogo não só para poder falar de você, mas para a gente poder comentar alguns pontos importantes e entrar em alguns pontos importantes que tem a ver muito com o teu trabalho e principalmente com a tua sociedade dentro da Equebalance. Fechou? Ok. Então, primeiro, eu queria que você contasse assim um pouquinho relembrasse pra gente, pra quem não assistiu o episódio anterior. Gente, tá na descrição aqui do vídeo, vocês podem voltar lá e assistir caso queiram. Mas conta um pouco como que você começou nesse mundo de empreender, da onde veio isso, por que veio, e hoje você, além da Equebalance, é dono, sócio proprietário da A3 Estruturas Metálicas também, né? Eu costumo começar a contar minha história falando que eu nunca tive uma carteira de trabalho assinada. Legal. Né? Outro dia me questionaram a respeito se eu tinha carteira e eu não tenho. Eu me lembro até em 99, acho que ter tirado uma, mas eu nunca tive um registro em carteira. Na verdade, minha história de empresário começa com alguém que acreditou em mim. Uhum. Meu pai. Meu pai que acreditou em mim e de forma intuitiva falou que o negócio que a gente tinha daria dinheiro. Ele já tinha tido algumas experiências com alguns sócios, mas não tinha dado certo. Uhum. E ele chegou em mim um dia, e eu me lembro como se fosse hoje dessa conversa, e falou: filho, o pai sabe que esse negócio dá dinheiro, mas eu não tenho o estudo necessário para poder levar ele adiante, mas eu acho que onde você chegou, até onde você estudou, acho que já dá pra gente ir junto. E minha mãe ficou muito assustada com isso, com muito medo, porque para formalizar tudo isso precisava me emancipar. Uhum. E para quem não sabe, emancipar é você torna seu filho maior de idade antes da maioridade. E minha mãe tinha muito medo disso para que eu não pegasse isso e fizesse coisas irresponsáveis. Uhum. Porque isso me dava a responsabilidade de um adulto com 16 anos. Mas a gente tinha um objetivo muito claro. Especificamente, meu pai tinha uma fé muito clara de que o que ele fazia poderia render mais, poderia dar mais dinheiro e uma vida mais confortável para a gente. E eu acreditei nisso, nessa proposta que ele me fez, dizendo que daria certo
e que eu já estava daquela idade com 16 anos, mesmo sem saber, estava pronto para empreender. E aí a gente começamos montando obra junto, e quando eu falo montar obra, que a gente trabalha com estrutura metálica, ainda hoje o meu principal negócio é uma fábrica de estrutura metálica, né? Hoje a gente tem uma fábrica que está sediada em Suzano, e essa fábrica não nasceu como uma fábrica, mas sim com acreditar, com a fé do meu pai em mim e em um negócio que daria certo. E quando ele me dá esse insight, ele me mostra que era muito melhor construir o nosso sonho do que trabalhar para alguém e construir o sonho de alguém. E eu não estou criticando aqui quem trabalha e trabalha com afinco todo dia em alguma empresa bacana que alguém construiu, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que na minha história foi assim. Meu pai acreditou e disse que daria certo se a gente empreendesse o nosso próprio negócio. Meu pai sempre... essa frase sua, né? Fazer a sua história e tal. Meu pai, ele me dizia uma frase, eu uso ela bastante nas minhas palestras, nos lugares que eu vou, que existem 2 tipos de pessoas no mundo, né? Aquelas que fazem história e aquelas que participam da história. De alguém, e aí você vai ter que escolher qual das duas você quer fazer. Eu penso que em algum momento eu também estou participando da história de alguém que hoje é muito mais minha, né? Meu pai começa isso. E eu não tenho vergonha de dizer que eu trago isso de uma ideia que meu pai teve. Eu não sabia o que era ser empresário. Orgulho, né? Poder continuar a história do pai é algo incrível. É algo que me orgulha, sim. E algo que me mostra e me fala muito sobre o que está acontecendo hoje. Quando um filho, você que é pai, você que é filho, ouve seu pai. Essa é a verdade. O que eu posso dizer hoje para quem é filho é assim, ouve seu pai. Porque a gente que é pai, hoje eu sou pai de um rapaz de 22 anos, de uma menina de 16, que já está com quase 16. Minha filha faz 16 agora no dia 15. É dizer para eles, que são meus filhos, e também para quem é filho que está numa idade de decisão, adolescência ou numa juventude, entre 16 e 25 anos, eu acredito, ouçam aqueles que amam vocês. Quem é seu pai ou quem está na figura do seu pai. Porque isso vai dar certo. Porque eles têm uma visão daquilo que a gente ainda não viu. Quando eu digo que comecei com a visão do meu pai, com a fé dele, foi por isso. Ele mesmo não sabia o que poderia acontecer. Hoje, quando a gente olha para trás, e aí sem falsa modéstia, mas me colocando no lugar de humildade e olhando para o que a gente construiu a partir da ideia dele, eu estou muito satisfeito com o que a gente fez. Legal. Porque esse negócio de estrutura metálica virou uma pequena fábrica. A pequena fábrica hoje é uma média fábrica. Essa fábrica média derivou em alguns outros negócios imobiliários. Então, a gente tem prédios que estão alugados. A gente tem também outros negócios que a gente participa como sócio. Então, foi algo que me deu, além de clareza, depois, é claro que eu vi isso, né? Depois de alguns anos eu percebi, foi algo que me deu clareza e me deu uma noção boa para fazer investimentos em outros negócios. A EquiBalance é um deles. Sim. Eu tive contato com a Rosana primeiramente, depois com a Jéssica e também com a Giovana, e aí começou a fazer sentido investir em mais esse negócio. Você teve um crescimento, não foi rápido, demorou alguns anos. Você falou que começou com 16. Isso, hoje eu tenho 44. Então demorou para chegar onde chegou hoje. A gente tá falando de 28 anos, né? 28 anos. Mas hoje você tem vários empreendimentos, várias pessoas dependem de você. Então você tem uma empresa ali, são quantos funcionários hoje? Hoje eu calculo que eu tenho direto uns 80 funcionários. 80 pessoas nesses negócios separados. Sim. E aí, indiretamente, a gente fez 4, né? Mais ou menos. Então, tem muita gente que depende dessa ideia, né? E aí, no começo do ano, no final do ano passado, vocês tiveram a ideia de montar a EquiBalance. Isso, exatamente. Na verdade, a ideia não nasce em mim, tá? Não veio a partir de mim. Eu abracei essa ideia e hoje é algo que faz muito sentido para mim, porque eu fui tocado por esse serviço que elas se propunham a fazer, inicialmente. Pra gente resumir para quem tá assistindo, o que a EquiBalance faz? Qual que é o core do negócio? Assim, porque você trabalhou com construção, venda de imóveis, e aí foi para EquiBalance mente das pessoas. Eu já te explico. A EquiBalance hoje ela vai tratar da saúde emocional das pessoas que estão dentro das empresas. Corporativo, tanto dono, líderes como colaboradores. Com foco nos donos e na liderança. Tá.
né? Não é só simplesmente uma empresa de RH, porque o RH da empresa pode fazer isso, mas a gente é especializado em cuidar de pessoas que estão à frente. A gente não vai cuidar dos colaboradores que estão na base? Sim, nós iremos cuidar. Mas hoje o que a gente quer focar é essa pessoa que é dono de pequena empresa, ou de média empresa, ou de grande empresa. Essa pessoa que é acionista, essa pessoa que é da presidência, essa pessoa que é da liderança, o gerente de RH, né? A pessoa que chefia essa corporação. Para ela entender que se tratando e conhecendo melhor a si e aos processos mentais, ela vai conseguir gerir ainda melhor o que já tem. Então é alta performance interna, você ter a sua própria alta performance, mas também se conhecer como alguém de liderança e que lidera equipes. É impacto direto, Adam, na produtividade. Legal. Porque se a gente quer resumir mesmo, a essência do que a EQ-Balance entrega é produtividade. Porque a saúde de um colaborador, ou a saúde da liderança de um negócio, ela é tão importante que ela tem que ser quantificada em números. E a gente consegue fazer isso. E isso não é uma coisa só de psicológica, de melhoria de produtividade, mas também tem algumas coisas técnicas, como a NR1, né, que alterou recentemente. Aí a gente entrando na parte, uma parte mais técnica, que faz parte da expertise das meninas, mas tem a NR1 que agora vai entrar ser obrigatório, obrigatório a partir do ano que vem, se eu não me engano elas comentaram agosto, né, alguma coisa assim. Sim. Mas também na questão de produtividade, ou seja, é a gente trabalhar a mente do colaborador para que ele tenha uma produtividade melhor. Para entender onde nasce essa NR, ela nasce da necessidade que o governo vê de cuidar da saúde mental das pessoas. Sim. Então, o número de afastamentos, principalmente pós-pandemia... Por burnout, né? Burnout, outras questões de saúde mental, ele aumenta muito. O governo, percebendo isso, diz: quem tem que cuidar desse colaborador não sou eu corretivamente, mas são as empresas que estão adoecendo preventivamente. Tá. E é difícil hoje, a gente como empresário que pensa muito em questões de número, entrega, a gente pensa muito no que a gente está entregando finalmente, a gente parar e pensar preventivamente em questões de saúde mental. Principalmente, e aí aonde eu queria chegar, que como que você pensou que isso faria sentido para você ter como negócio, sendo que a gente é muito mais pragmático, vamos dizer assim. Eu chego lá. Para falar o português claro, né, para deixar bem claro que assim, realmente eu não sou da área psicológica. Eu não sou psicólogo, eu não sou técnico. O contato que eu tive com esse tipo de ferramenta, e hoje eu chamo de ferramenta, foi usando ela. Tá. Então, em um determinado momento da vida, eu percebi que eu precisava de melhorar a minha saúde mental. Tá. Como que você chegou a essa conclusão de que a tua saúde mental estava prejudicando o teu negócio? Como que você chegou a entender que isso era uma ferramenta de produtividade para você? No meu caso, eu tive episódios de ficar muito nervoso. Tá. De discutir por qualquer coisa na empresa. Só na empresa? Ficou muito claro na empresa. Tá. Porque eu vou te explicar o porquê na empresa. Na empresa, eu exerci uma posição de poder maior. Sim. Então, é como quando você está nessa posição de poder ou de mandar em algumas pessoas, seja você o dono, seja você o chefe de algum departamento, você às vezes pode se perder quando a saúde mental não está boa e você vai começar a explodir por pequenas coisas. Pequenos problemas que antes não te faziam sequer aumentar a voz, agora faz com que você tenha uma explosão, né? E além da explosão, de tratar o outro mal, de reagir, você não consegue agir bem. No meu caso, eu percebi que eu já não conseguia mais agir. Que eu estava sempre reagindo. Eu cheguei num momento onde eu só reagia. Acontecia alguma coisa e eu explodia. E o que vinha dessa explosão era uma reação. E muitas vezes uma reação fora da medida. Não que você reagir a alguma coisa não seja importante. Ele é importante. Se tem Porque ele é o princípio da ação, né? Sim, você vai reagir exatamente. para ter uma ação. Mas quando você cai numa reatividade, isso começa a te causar grandes prejuízos. Sim. Prejuízos emocionais, prejuízos financeiros. E quando eu percebo tudo isso num contexto pessoal e também profissional, e a gente está falando aqui de profissões, mas eu também posso falar da minha vida pessoal um pouco aqui, eu tenho quase 20 anos de casado.
E sempre foi um casamento muito bom, maravilhoso. Mas chegou um determinado momento que a minha esposa pediu pra eu sair. Isso é foda. E aí, eu passei 6 meses tentando entender o porquê dessa separação. Mas era um contexto muito maior, sabe? Sim. Não era uma coisa simplesmente assim, vou me separar. Porque assim, o que eu imagino, e assim, obviamente eu tô fazendo as perguntas, a gente já teve essa conversa antes, né? Então é mais pra contextualizar pra quem tá nos assistindo, sim. né? Mas, e eu me colocando também nessa posição de que eu também passei por esses momentos e hoje também entendo a importância, não só como a Equivalence como cliente da agência, mas também que eu sou uma pessoa que também passou por esse mesmo problema. Eu quero entender pra gente colocar aqui, pra quem tá nos escutando, qual foi o gatilho, porque é muito difícil a gente como empresário colocar que a culpa é nossa. Sim, hoje fica muito mais fácil perceber, porque já saí desse Você tá olhando de fora, né? E já tô olhando de fora, né? Sim. Hoje a gente já saiu desse furacão e a gente tá olhando de fora. Eu já tô fazendo isso. Muito mais simples. Mas para falar para aquele que tá vivendo e não tá percebendo, para que ele olhe o que as atitudes dele dentro da empresa estão gerando. Tá. Se são reais atitudes, se ele está resolvendo problemas reais, ou ele só está reagindo ao que está sendo causado. Porque assim, quem está numa empresa à frente de alguma coisa ou trabalhando para alguém, ele está sempre envolvido em um ambiente, naquele ambiente empresarial. Sim. Que já é tão natural que você faz as coisas meio que no automático. Essa reatividade também se torna automática. Só que o que acontece é que você consegue medir ela pelo resultado. Tá. Quando o seu resultado não tá legal, quando você chega e sai do trabalho cansado, quando você chega e sai e não atinge a produtividade que você tá vendo que é. Tem muita gente que consegue medir isso facilmente. Se eu fosse um pedreiro, por exemplo, eu não consegui... todo dia eu assento 20 tijolos, 20 blocos, mas naquele dia eu só tô conseguindo 10. No outro dia eu só tô conseguindo 5. Você que de repente trabalha na área de finanças da empresa, você fazia 2 planilhas, hoje só faz 1. Então, você que está na área produtiva da empresa, no chão de fábrica, você tinha X peças para entregar e não está conseguindo entregar. Então, assim, a percepção parte muito do resultado que você está dando. Só que antes de você mandar alguém embora, ou antes de você que está na frente de quebrar o negócio, porque isso pode chegar lá, de você ser demitido, você pode perceber o resultado que você tá dando, o resultado que você tá entregando. No meu caso, eu consegui olhar para o resultado. Eu consegui olhar, por exemplo, que eu não conseguia mais conversar com meu sócio, que eram sempre brigas, que eu não conseguia mais estar à frente do meu time, que era sempre discussões onde eu não chegava ao final. Não tinha No meu caso, eu percebi solução. Isso. Paralelo a isso, minha esposa pede para sair do casamento, porque também já não estava mais suportando. Mas o que estava acontecendo, na verdade, é que a minha saúde mental, como pessoa que estava à frente de casa, pessoa que estava à frente do meu negócio, da minha equipe, eu já não estava mais conseguindo entregar. Só que quem vai falar para você, Adam, que então, tá à frente? Quem como vai falar para você que é dono de empresa que você tá errado? Ninguém fala. Ninguém veio falar para mim também. E é por isso que muita empresa sofre. E é por isso que muito empresário chega num limite onde ele para, ele trava. E antes de travar, é muito importante você se perceber. Pô, Alex, mas você tá acabando de me dizer que é difícil se perceber. Sim. Se você se olhar e quiser diagnosticar isso em você, fatalmente você não vai conseguir. Tá. Mas olha pro resultado. Quais são... A gente consegue aqui, nessa conversa, fazer um exercício da gente começar a entender quais são os sinais pra gente começar a olhar. Porque, normalmente, a gente, sendo pragmático, porque somos empresários, nós vamos sempre olhar para número, olhar para resultado, e a gente primeiro tenta resolver o que tá fora para depois resolver o nosso coraçãozinho que tá aqui dentro. O exercício teria que ser diferente. Primeiro a gente olhar pra gente, pra saber o que a gente não tá conseguindo perceber, pra ter que você falou, dar espaço pra fora, olhar de fora, pra depois a gente começar a mudar as coisas internamente da nossa empresa, do nosso negócio. Qual o exercício que a gente poderia fazer aqui pra tentar entender quais são os sinais e os gatilhos que a gente tá precisando olhar pra dentro? Irritabilidade. Tá. Sensação de que não tá dando conta. Legal.
Sabe Isso, eu acho que essa sensação, ela é inacreditável, que é sempre perto da hora de dormir ou na hora que você acorda, você fala, puta, eu não vou dar conta hoje do dia, ou não dei conta do que eu deveria ter feito. Eu acho que todo mundo na vida, principalmente quem tem várias demandas para resolver, já acordou com esse sentimento, né? E num determinado nível, é até natural. Tá. Porque a gente tem realmente demandas reais. Uhum. Mas você acordar todos os dias com essa sensação, você ir dormir todos os dias com essa sensação, isso não é normal. Posso colocar um outro ponto aqui Pode. que eu acho bem importante? Aquela... Não importa o quanto você durma, você sempre acorda cansado. Sim, sim. Cara, eu acho Faz que sentido. esse é um... porque a mente, ela não vai parar mesmo dormindo, né? Então, parece que você não deixa de trabalhar mesmo estando em casa, que eu acho que começa esses problemas conjugais, né? Porque Isso. você não para um minuto de trabalhar, você não para um minuto de pensar em trabalho, pensar em como colocar mais dinheiro, em como não fazer a empresa falir, ou como Exatamente. ir atrás de mais cliente, enfim. Aí são os pontos de cada setor. E problemas também reais, né, Adam? Quem tá à frente, quem tá liderando alguma coisa, ele tem que fundamentalmente ouvir. Quando você fecha a sua escuta, seja em casa com a sua esposa, ou com você que é mulher, com o seu esposo, ou com os seus filhos, quando você fecha essa escuta, isso deve ser um sinal também. Tá. Porque quando você não consegue ouvir as pessoas que estão à sua volta, às vezes aquele colaborador mais próximo, ou a sua esposa, ou seu filho, e você não se percebe e também não ouve, isso são sinais de que você não está bem em algum local. Agora, você está louco? Não. Não se trata, porque tem muita gente que tem preconceito em dizer que vai tratar da saúde mental dele mesmo, dele próprio, ou do colaborador, porque acha que isso é coisa de doido. Que só estando no ápice da loucura é que você vai precisar de tratamento. Mas o que a gente está aqui para dizer com a Equibalance é que não. É que dá para agir preventivamente e que se você já se encontra numa crise, dá também para reverter esse quadro. Você acha que hoje o papel da Equibalance dentro de uma organização, ela levantaria esses pontos, assim, de preocupações, assim... beleza, eu tô olhando para minha empresa, mas eu ainda não sei se sou eu, se são meus colaboradores, se é meu time de liderança. Eu não consigo enxergar justamente porque a gente tá num ponto lá dentro do furacão, né? Mas eu sei que eu tenho problemas de performance, eu sei que eu tô com problemas de entrega, eu sei que eu tô com problemas de gestão de time que eu não tô conseguindo alinhar, já tentei de tudo. É que a Balance, ela consegue fazer esse diagnóstico, esse checklist de diagnóstico pra gente? Sim, existe um diagnóstico que as minhas sócias, que são da área, né, que são psicólogas, que são técnicas da área, vão colocar dentro do seu negócio e que vão dar esse diagnóstico, ponto a ponto, e em que ponto você está desse processo para que você possa cuidar exatamente no ponto que você está. Se está inicial, se está ali mediano, se está mais aprofundado esse processo, é possível sim ter um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, agir preventivamente ou corretivamente. Né? É que a gente vai deixar para agir quando sempre já pra tá... correção, né? A gente vai deixar para agir sempre na hora da correção. Mas a grande verdade, Ana, é que isso acontece porque a gente não tem na cultura da gente que a saúde mental é como a saúde do corpo, que ela tem que ser cuidada dia a dia. A gente sabe que hoje, se a gente não treina, a gente vai ter problemas. Se a gente não escova os dentes, a gente vai ter problema dentário. Então, por que, se a gente não cuida da saúde mental, a nossa mente vai ficar boa? Você era uma pessoa, eu acho que pelo perfil, provavelmente sim, como eu também era, que tinha um certo preconceito com isso, igual você estava comentando, teve essa dificuldade de você aceitar que você precisava buscar esse tipo de ajuda para saúde mental? Tinha, além do preconceito, porque a gente que é homem tem um problema a mais sobre isso. Sim. A gente vive numa sociedade machista e a gente não pode ser frágil. Exatamente. A gente não pode ser frágil. A gente não pode... Muito mais de não ser, porque isso é inevitável, né? Mas a gente não pode demonstrar fragilidade. A gente não pode deixar com que as pessoas percebam que eu tô sofrendo por alguma coisa.
Eu sou ensinado como homem desde muito de sempre, pela sociedade, pela família, por tudo que homem não chora, de que homem não tem que ter sentimentos, de que se você tem sentimentos, isso não é coisa de homem, isso não é coisa de macho. Sim, né? sim. Então, isso vai construindo na gente uma falsa identidade, Sim. uma falsa fortaleza, onde você acha que sim, você é forte, mas que na verdade você está sofrendo. E é o pior dos sofrimentos, porque além de não aceitar o tratamento, Você não aceita que você sofre? você sequer conhece esse tipo de coisas, porque isso não chega até você. Porque se você não é aberto a uma coisa, a qualquer coisa que seja, ela não chega até você. Te dou um exemplo simples. Quando você quer comprar um carro, por exemplo, e aí você escolhe o modelo do carro e você escolhe a cor do carro. Há tempos atrás você nem via esse carro. Quando você escolhe esse carro, você passa a ver esse carro o tempo inteiro. Parece que todo inteiro. mundo tem esse carro agora. Sim. E aí o comercial de televisão te mostra esse carro, o carro aparece na rua, o teu vizinho tem o carro. A sua percepção pro mundo mudou e você passou a prestar atenção. O que eu acho que acontece com a gente, que é homem, tá? Principalmente, eu vou falar, com as mulheres também, mas a mulher tem um lado mais sensível. Ela tá um pouco mais aberta a buscar esse tipo de ajuda. Isso. E no meio das mulheres se fala sobre isso. Veja se no meio dos seus amigos homens, alguém fala sobre saúde mental. Não, assim... Alguém fala que não tá dormindo direito, por exemplo. Eu tenho um grupo de amigos onde a maioria é empresário, a maioria tal. Assim, fora da brincadeira, a gente comenta que todo mundo faz, todo mundo passa por tratamento e tal. Mas se a gente tá num bar tomando tá numa resenha e alguém comenta sobre isso, na brincadeira, parece que não, mas isso acaba afetando. Se você fala que você passa num psicólogo, que você toma um remédio diferente, que você faz alguma coisa, Verdade. parece que você... É como se você fosse excluído, né? Você vira excluído. Por mais que todo mundo passe por tratamento. Mas eu entendo que isso acabou virando uma cultura masculina, machista masculina, de que a gente não pode se tratar, que a gente não pertence a esse lugar, né? E você sabe que quando eu em conversa com a Rosana, que é com quem primeiro eu tive contato na Equibalance, né? Antes de fazer parte do quadro de sócios, eu fazia terapia com a Rosana. E aí, durante algum tempo, eu fui percebendo isso. Que haviam problemas que eram do ser humano, e que haviam problemas que estavam focados no machismo, e que haviam problemas que estavam focados no ser humano, no machismo, e por ocupar a posição de liderança que eu ocupava. Então, como aceitar tudo isso? Como desconstruir, Adam, dentro de uma empresa onde você é dono, que o dono não está bem? E eu ainda tive a alegria de ter pessoas e amigos e um sócio que é meu irmão, que eu pude falar para eles assim, infelizmente eu estou num momento difícil, então assumam daqui. Eu vou dar um passo para trás e vou... Eu vou ter que dar um passo para trás. Porque se eu não fizesse aquilo naquele momento, eu com certeza quebraria. E precisaria talvez de internação e de tudo mais. Sim. E eu nem tô aqui querendo colocar medo em ninguém. O que eu tô querendo dizer aqui, e que a Equibalance traz com muita precisão, com muita assertividade e com muito amor também, com muito propósito, é isso. Vamos diagnosticar? Você não precisa chegar ao ponto de... A gente até comentou com isso. Você teve essa grande sorte de ter pessoas que estavam ao teu lado. A gente fala que esse grupo de apoio, né? É uma rede de apoio. Essa rede de apoio muito boa. É uma rede de apoio. Hoje na empresa que na P3A, você conhece, né? A gente atende a A3 e a Equibalance. Sim. Eu não tenho essa rede de apoio, eu não tive isso. Então eu brinco que até esse ano, no ano passado, ali em 2022 principalmente, eu não tinha essa opção de dar um passo para trás. Eu tinha que me tratar enquanto estava... Mas você sentia que não percebia? Assim, é que eu venho de uma cultura... eu sou budista, né? Então dentro do budismo a gente tem uma cultura de já olhar um pouco mais para dentro da gente, entender que o problema pode ser você e não o externo. Então a gente já tinha um pouco disso. Ao mesmo tempo, eu também era previamente diagnosticado com TDAH e vi que conforme as multitarefas começaram a se acumular, porque quando você começa a tomar
uma posição de dono, uma posição de liderança, você não é a quantidade de tarefas, mas a variação de tarefas. É muito tipo de tarefa. E a responsabilidade que aquilo te traz. E a responsabilidade disso. E aí isso daí começou eu comecei a achar que isso daí era... de eu não conseguir entregar, era muito pelo TDAH. Por não ter esse diagnóstico e eu não estar tratando isso. Então eu fui pro psicólogo, eu comecei a ir pro tratamento por causa do TDAH. Entendo. E não por causa de questões humanas que não... outras questões. E aí no processo de tratamento eu entendi que o TDAH não é o fator de todos os problemas que a gente tinha dentro da empresa. Sabe o que é legal nisso, Adam? Quando você encontra uma empresa como a nossa, quando você encontra uma empresa como a Equibalance, que está se dispondo a olhar para a tua organização, olhar para uma pessoa como você, ou para a tua liderança, né? Para quem lidera para você que é empresário, que não lidera diretamente, mas que tem algumas pessoas abaixo e que essas pessoas lideram. Então, olha o tamanho da importância que é você olhar a pessoa como um ser humano. E é independente, você tem a sua história, eu tenho a minha, essas pessoas que estão ouvindo a gente aqui têm a deles, né? Cada um com a sua história particular. Mas sabe o que é importante? É você olhar que toda empresa também é feita por pessoas. Sim, com certeza. Por mais que você tenha uma empresa de algoritmo lá, né? Tem muita coisa hoje que é tudo escalável, né? Inteligência artificial. É a inteligência artificial, mas sempre vai depender do fator humano, né? E é importante que a gente, como dono de empresa, como fundador de empresa, como pessoa que tem muita gente para estar junto, muita gente para administrar, e essas demandas que você comentou, né? Sim, que às vezes se multiplicam, e às vezes não é só várias tarefas, não, mas a responsabilidade que isso traz. É muito importante que você tenha alguém para apoiar tecnicamente. Porque se não é da nossa cultura, muitas vezes vão vir problemas que a gente nem sabe o que é. E a gente não sabe lidar com esses tipos de problemas. Exatamente. Porque, no seu caso, você sempre acabou vindo empreendendo, né? Eu fui muito operacional e aí virei um empreendedor. Então que é o caminho da maioria. Né? Da maioria. E aí eu acho que muita gente se pega assim, pô, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Mas aí quando você começa a ter múltiplas responsabilidades de ser líder, ninguém te ensina a ser líder. Porque ninguém a gente não tá falando só do que você faz. A gente tá falando de um problema que tá abaixo ou na base do que você faz, que é quem você é. Sim, sim. O que você faz, ele depende muito daquilo tudo que você é. É da sua formação? É da sua disponibilidade? Mas é muito daquilo que você é. E o que é interessante, sabe, que a gente tem momentos na vida. O empresário, o líder, o colaborador, a empresa. A gente é feito de momentos. E assim como você, eu, tivemos momentos de dificuldade maior, a gente tem momentos de tranquilidade maior. Sim. Só que o que a gente quer trazer aqui? Se for possível, né? Para você agir preventivamente. Mas se você não tá conseguindo porque não percebeu e agora já tá no meio de um problema... Pra você que tá ouvindo isso daqui, é assim... Tem uma luz no fim do túnel. Tem, ó, de verdade. É porque assim... Não é só sobre... Não é papo de psicólogo. Eu queria Existem colocar... técnicas, né? Meditação. Sim, existe um diagnóstico 0 e 1 que dá pra você entender o que sua equipe tá passando, o que você tá passando. Você busca a gente não tá falando né? de coisa abstrata. A gente tá falando de uma equipe na Equibalance que tem 2 psicólogas, que tem uma engenheira do trabalho, que tem gente que sabe fazer o que a gente está se propondo a fazer, viu, Adam? Sim. E é isso que eu te falei, é mexer com a essência, é mexer por aqui, naquilo que a gente não está enxergando. E mais, não é porque eu sou ruim, não. Você não é ruim, viu? Não é. É porque a gente é ser humano. E se a gente fosse formado desde muito jovem a perceber esses gatilhos, a gente não chegaria a crises. Você que é colaborador e está, às vezes, sentindo desamparado pela empresa, ou que já está afastado até, existe como? Existe um tratamento para o que você está vivendo. Existe, Adam, um tratamento que vai poder pegar você e te tirar de uma crise. Sim. Seja ela uma crise de burnout, seja ela uma crise de estresse mais profundo,
E existe para você, empresário, como diagnosticar isso antes que seja uma imposição do governo. Porque o governo, ele consegue enxergar todo mundo de fora. Então, o que ele faz? Eu não vou pagar essa conta. Eu não vou pagar a conta do afastamento de pessoas que poderiam, com uma prevenção simples, às vezes, não chegar ao afastamento. É um olhar diferente, né? Aí o que ele faz? Ele baixa uma NR, a NR1, e aí diz assim, ó, agora não é mais responsabilidade somente minha. As pessoas que chegarem a se afastar por problemas de saúde mental, a empresa vai ter que participar. Ela vai ser corresponsável. Porque assim como eu tenho EPIs para prevenir, imagina que um soldador tem que usar máscara, luva, avental, ele tem que se proteger daquele calor, daquela fumaça da solda. O que o governo está querendo fazer, e eu não estou querendo aqui ser a favor nem contra o governo, mas querendo dizer o seguinte, ele se exime da responsabilidade e diz assim, ó, você que já cuida dos EPIs, você que já cuida do dia a dia, você que já cuida do seu colaborador, você vai ter que cuidar ainda mais agora. Vai ter que ter que cuidar da saúde mental dele também. Isso é legal porque você está olhando... porque você olhar para um EPI, para uma corrente, para um gancho, ou uma roupa, um uniforme... É mais tangível. É tangível. Né? É mais tangível. Agora, como que... Aí a Equibalance vem para tangibilizar essa NR1, para te mostrar como você, como empresário, como Isso, como para você dar olha. sentido naquela sensação seguinte, que eu não tô sabendo o que é. Tem alguma coisa, mas eu não sei o que é isso, como que faz então isso? aplica o nosso diagnóstico. Legal. Leva ele para sua empresa. É o EQCheck, né? Isso, o EQCheck. Leva o EQCheck para sua empresa. Entende o que está acontecendo com a tua equipe. Entende o que está acontecendo com você, com a tua equipe de líderes, com seus colaboradores, para que você possa sim agir preventivamente e para que não venha uma multa também, porque o governo pretende com isso o seguinte... Igual é para... Se ele diagnosticar que o teu colaborador não foi tratado adequadamente, igual como qualquer outro acidente de trabalho, você vai ter que ser responsabilizado. Você estar dentro da NR1 de acordo com ela também não vai te eximir de não ter esse tipo de problema. O problema pode sim acontecer e ocorrer, mas você pelo menos tem ferramentas para prevenção dele caso ele venha a acontecer. É isso. Sim, e ferramentas tangíveis, né? Porque tudo que se fala de psicologia, por conta do nosso baixo conhecimento, tudo que se fala de saúde mental, por conta do nosso baixo conhecimento, nos pega de surpresa. Por quê? Porque a gente não conhece, não participa desse mundo. Você lembra o exemplo números, do carro? Né, pra ver. Enquanto você não vai comprar o carro branco da marca X, do modelo tal, você não vê ele. A partir do momento que você começa a querer aquilo, isso salta aos seus olhos. O que vai acontecer na tua empresa, no teu negócio, depois de um diagnóstico como esse, depois de passar o EQCheck, depois de ter o contato com as minhas sócias, passar a tornar tangível aquele problema. E com um problema tangível você consegue resolver. E mais do que isso, você vai conseguir se prevenir para que o governo não coloque ainda mais peso sobre os negócios. Porque quem tem um negócio médio, um negócio pequeno, já vive sobre uma sobrecarga absurda de responsabilidade, de imposto, de dificuldade. Como é difícil tocar uma empresa pequena nesse país. Porque, sinceramente, eu acho que com um país que taxa a folha de pagamento com impostos, que pune o empresário por dar emprego, eu acho que não é dos países mais dóceis e agradáveis para você ser empreendedor. Aliás, ele chega até ser hostil. Por isso que a gente chama de leão, né? Exatamente. Cara, eu fico... eu acho que para quem é empresário, ele se vê nesse ponto de... Cara, você chega às vezes no final do mês, ou quando você vai fazer aquele famoso DRE, né? Sim. Quando comecei a empreender, eu fui entender o que eram essas coisas. A minha esposa, ela é formada, toda essa parte de resultados dos exercícios, né? Ela é formada em ela tem pós em controladoria, formada em administração, ela conhece. Ela falou, amor, você precisa fazer isso? Eu, fazer o quê? Bota o pessoal pra trabalhar, entregar os negócios e já tá bom. Não, é assim que a gente pensa, né? Aí a gente foi entender. A gente começa a olhar que existem muitas outras frentes que a gente se preocupa e a gente tem que se preocupar como que eu vou pagar o imposto, e se eu não pagar o imposto, como que isso vai chegar, porque eu tenho um problema se eu não pago esse imposto, e aí eu tenho funcionário, e aí eu tenho liderança, e aí eu tenho... E para você que tá assistindo, você começa a olhar que muitas coisas, para muitas frentes diferentes, e você começa a perder um pouco do controle disso. E aí, falando como empresário, né, da minha formação como empresário, eu me formei em gestão empresarial em 2003.
Uhum. E aí agora recentemente eu tô fazendo também uma faculdade de gestão de negócios imobiliários e agora também comecei uma certificação para rede social. Caraca, então você já chega tudo que você tava fazendo. Tudo isso para entender Aham. o contexto que a gente está vivendo. Tá. Mas eu acho que toda empresa ela tem pilares, né? Uhum. Eu acho que um dos pilares é a venda. Acho não, tenho certeza, posso dizer Sim. com certeza. E venda você pode colocar junto e bem ao lado o marketing, seja ele digital ou offline, tradicional. Eu acho que você tem contabilidade, Uhum. você tem compras, Tá. e você tem RH. Só que quando Pessoas, você fala... pessoas. Só que quando você fala de recursos humanos, e aí quando você fala de recursos, e aí você vai ter financeiro também, que é bem importante, mas se os recursos humanos ou as pessoas, vamos falar aqui, eles são um pilar, por que não cuidar deles ou cuidar menos desse recurso do que os recursos financeiros? Quanto custa hoje para você trocar um funcionário? Exatamente. Quanto custa para você manter... Ou treinar um novo? Treinar um novo, para você manter uma organização abaixo ou aquém daquilo que ela pode te entregar. Uhum. Porque além do custo que você tem de contratar, de demitir, de manter, eu penso que todo empresário, todo líder que contrate, todo cliente que contrata uma empresa, ela espera dessa relação o melhor. Uhum. Só que como você entrega o melhor, se na essência e como pessoa você não está conseguindo? É simples, se você olhar em mais alto nível, os jogadores de futebol, por exemplo, os que dão maiores resultados são os que têm a vida mais alinhada. Uhum. Não tá mais nem na moda o jogador de futebol que a gente via antigamente, que era aquele cara que saía, que zoava, que bagunçava. Não tem... Hoje, quem tá no hype, né, quem tá realmente em alto nível, são as pessoas que se cuidam não só de treinos, e aí fisicamente, mas as pessoas que se cuidam também emocionalmente. Né? E se você olhar para um Cristiano Ronaldo, se você olhar usando Messi. eles para o Messi, você vai ver a família do cara estruturada, você vai ver a vida dele estruturada. É um cara que pensa na carreira como um negócio, Exatamente. Pensa na família de uma forma como família mesmo, estruturação de estar bem com a família, e você vê que a esposa, os filhos sempre estão perto. E se esses caras que estão no alto nível fazem isso... Por que a gente que tá aqui não vai fazer? Por que a gente não vai fazer? Legal. Então, por isso que quando eu falei no início do podcast aqui, sobre estar me colocando de forma humilde, é porque é isso. Porque humildade é assim, né? Uhum. É você estar nem acima nem abaixo do que você realmente é. Porque tem gente que acha que humildade é aquele cara que tá sendo humilhado. Uhum. E na real não é isso. Na real é você se colocar no lugar que você tem que estar. Então você que é empresário, que quer chegar nesse alto nível, você que é líder, que quer chegar nesse alto nível, não tem outro caminho se não fosse cuidar. Porque muito da sua entrega, muito da entrega do seu colaborador vai depender não só daquilo de ferramenta que você dá para ele, daquilo de proteção que você dá para ele e do nível de exigência que você cobra dele, do nível de cobrança que você tem em relação a ele, mas da pessoa que ele é naquele momento. Cara, eu gosto muito dessa visão sua, e eu vi, e a gente junto com a EQ-Balance, vocês trouxeram a ideia da pausa estratégica. Sim, sim. Eu vejo, e aí é uma opinião minha, eu acho que podemos ser corrigidos aqui, não tem problema nenhum. Eu vejo que a pausa estratégica, ela vem muito antes até de eu entender se eu preciso ou não, em que ponto, se precisa ser algo preventivo ou algo de correção na minha empresa ou da minha... Eu parar para olhar e entender aonde eu estou, e principalmente se eu tenho esse pequeno preconceito de olhar para o eu. Eu acho que a sacada da pausa estratégica é mais do que... Ela se chama pausa. Mas, na verdade, ninguém que parar 2 horas vai estar dando uma pausa. Uhum. O que eu quero dizer é assim, eu não quero parar o teu dia, eu não quero parar os teus trabalhos. Eles devem continuar. Mas essa pausa ela é fundamental para que você possa, mesmo sem as coisas pararem, você parar. Tá. Essa pausa não é pro teu negócio, essa pausa não é para teus colaboradores só. Essa pausa é para você. Porque o que a gente quer tratar na EQ-Balance são pessoas. Uhum. Então, se você não conseguir, dentro de um mês inteiro,
parar 2 horas. 2 horas, tem alguma coisa errada na tua agenda. Aí a gente já não tá sendo preventivo. A gente teria que ser corretivo. Se eu não consigo parar 2 horas pra poder olhar pra mim, eu preciso Uma hora ser você vai corretivo. parar. Não, mas é simples, Adam. Eu não tô aqui botando medo em ninguém. E eu tô falando de uma realidade. Eu tenho 44 anos e eu já tenho uma certa experiência. Eu sei que, se eu não parar, alguma coisa vai me parar. Ou a minha saúde física, ou eu não vou conseguir, vou realmente... É porque começa de forma sutil. Hoje você não dorme bem. Amanhã os teus exames não estão legais. Depois de amanhã... E é incrível, né? Porque era algo você não entrega. Algo que... e eu acho que é padrão pra qualquer empresário. Você é um cara que fazia exame todos os anos. Às vezes muito obrigado pela mulher. Mas sempre tava bem nos exames. Sempre tava legal. Exatamente. Sempre tava tudo bem. Você era um cara ativo fisicamente. E aí, do nada, de um dia pro outro... as coisas começam a sair um pouco fora do controle e a sua saúde física começa a ser prejudicada também, né? Esse eu acho que é um outro ponto, um outro sinal. E a pausa, ela vem pra olhar um pouco pra isso? Olhar um pouco pra... Ela vem pra te dar o tempo de perceber isso. Não é simplesmente parar. Legal. Não é simplesmente você ir pra algum lugar e ficar lá à toa. Não. É um pouco disso também? Mas não é só isso. A ideia é ter a ferramenta para entender em que momento você tá. Será que é o momento de realmente tratar mais a fundo o que você tá sentindo? Ou não? Será que você tá realmente bem e dá para aumentar isso? Produtividade, melhorar a entrega. Sim. Então, ela vai tratar de você com ferramentas adequadas para você perceber em que ponto você tá. E imagina o poder que tem, Ada, se o dono de uma empresa com 20 colaboradores perceber que precisa fazer algo por ele, começar por ele, e é claro, isso é viral, isso passar para a equipe dele. E aí eu estou simplificando esse processo. Mas sim, se eu consigo tratar a liderança, se eu consigo tratar quem está à frente, com certeza eu consigo transmitir isso, transferir isso para os colaboradores. Vou dar um exemplo da minha fábrica, a A3. Ela trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18. Sim, a gente comentou aqui Comentamos isso antes de começar o podcast. E aí, inicialmente, quando eu falei para minha liderança, porque eu cheguei primeiro nos líderes e falei assim, ó, eu quero que agora a gente trabalhe de segunda a sábado. Aí já deu... Todo mundo já ficou meio com o pé atrás. Começou. E a gente vai trabalhar não das 8, mas das 7 até as 15h20 todos os dias. E aí todo mundo, mas isso não vai dar certo, eles vão chegar atrasados, eles vão sair antes. E aí eu falei assim, eu quero que a gente implante isso por 3 meses na empresa. Se não der certo, a gente volta. Se não der certo, a gente retorna. Tá. Não tem um que hoje não reconheça que trabalhar mais dias, mas menos horas, tornou eles mais produtivos. E aí você comentou aqui antes que os benefícios não foi só questão para você como empresário, né? Mas para eles como colaboradores também. Sim, você imagina um pai, mudou muito. Você imagina um pai que chega em casa e ainda tá de dia. O poder que isso tem pro filho dele. Cara, eu lembro quando meu pai trabalhou muito tempo com obra também. Ele foi vendedor dentro da Gerdau. Sim. Depois começou a vender material para finalização de obra, né? E é vendedor, né? Ou seja, pegava o carro, saía às 6 horas da manhã para pegar a obra. Bate de porta em porta. E aí ele ia pra Bertioga, ia pra Aruan, ia pra... Isso quando o Aruan tava começando, né? Só que ele também chegava em casa 8, 9 horas. Então eu não vi ele saindo, porque ele saía antes da gente ir pra escola. E quando voltava, a gente já tava de banho tomado, jantados e esperando na sala. E eu entendo como criança ver um processo de um pai, o quanto fazia falta esse pai perto. Por mais que meu pai sempre estava por perto, mas não era a mesma coisa do que ele chegar mais cedo. Então, e no nosso caso, quando a gente reduz um pouco de horas de trabalho e a gente aumenta o dia, foi um dia a mais, mas reduzimos os dias, e ele tem esse tempo que é para ele, porque é sobre tempo para você. A vida não pode ser só trabalho. Sim. E olha só que negócio interessante, né? Eu tô aqui tentando entregar produtividade, vender produtividade, mas também dizendo que você pode ter vida. Né? Você que é empresário pode ter vida. Frase você que boa, é líder frase pode boa. ter vida. Frase boa. Basta que você se perceba
E aí a pausa vem, a pausa vem para isso, para você se perceber e perceber mesmo com técnica, né? Porque vai ter alguém ali para ajudar, para auxiliar, para te ensinar como fazer isso. Perceber com técnica o que é preciso melhorar na sua vida, e eu tô te falando particularmente, tá? Eu não tô falando da tua esposa, eu não tô falando do teu filho. Eu com eu mesmo. Eu tô falando daquilo que só você pode fazer por você. Porque o grande lance da saúde mental também, da saúde emocional, é que tem coisas que não dá para os outros fazerem para você. Então a gente que tá acostumado a delegar muitas coisas, né? A gente que tá à frente tá acostumado a delegar. Então você pega uma tarefa aqui, delega ali, e eu acho que o bom líder é aquele que sabe delegar bem. Sim. Só que tem uma coisa que não vai dar para delegar. A tua saúde mental não vai poder ser delegada, não tem jeito, você não vai poder fazer com que, então vai lá e faz para mim, não dá. Não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. Isso. É sobre trabalhar melhor, é sobre trabalhando melhor, entregar mais e aí ter mais resultado. Porque a conta só vai fechar se aquela pessoa que é líder, que é dono de empresa, que tá à frente de um negócio, parar e entender depois que aquilo tá dando resultado. Assim como eu tive o feedback dos meus funcionários que disseram depois, os de produção, que estava melhor, que fazia mais sentido chegar em casa um pouco mais cedo, que até o trânsito era mais simples de enfrentar. Porque chegam mais rápido, saem mais rápido. Exatamente, eles estão fora de um horário de rush. Então, o que acontece é isso. Quando você pausa, percebe com ferramentas adequadas e você toma atitudes corretas, muito provavelmente isso vai impactar diretamente naquilo que você produz. E entregando mais e com mais qualidade, certamente vai virar investimento e não alguma coisa que o governo vai te impor daqui a pouco. Imagina o seguinte cenário. Lá em agosto vai ser obrigatório você também cuidar da saúde mental dos teus colaboradores. Aí você precisa de um plano para isso, implementar um plano para isso. Isso, implementar um plano. Mas é melhor implementar esse plano antes ou depois que você já está obrigado a fazer isso. Então, larga na frente, né? E se você quiser, e você agora tem a oportunidade, quem tá ouvindo esse podcast tem a oportunidade de fazer o seguinte, faz por você. Eu não tô falando pra você, eu sei que você já faz, que a pessoa que tá ouvindo aqui já faz grandes coisas. Você já é chefe de família, muitas vezes, já é chefe no seu trabalho, ou você exerce uma função até mesmo de colaborador de uma empresa, que tá ali no chão de fábrica, mas você tem as suas responsabilidades. Cuida de você. E eu tô só falando assim, cuida de você por 2 horas. Uma coisa que eu acho também que é um KPI legal, a gente gosta de falar isso, né? É um KPI legal para você olhar se você precisa dessa pausa e começar a entender isso. E você falando aqui me trouxe isso, que é ter um tempo para você. Qual foi a última vez que você tirou férias de verdade? Sim. Eu acho que é um bom questionamento. De verdade, aquela férias que você desliga o celular e não se preocupa com a empresa. Aquelas férias... que é um bom questionamento. Porque eu acho, por exemplo, cara, desde quando eu abri a agência, eu não sei como é tirar umas férias de verdade. Eu não tô falando pra tirar um mês, 15 dias. 7 dias que eu me desligo de tudo e esqueço a empresa e deixo na mão de colaborador, na mão de liderança e vou passar um tempo de qualidade com a minha família. Sim. Porque se você não tem tempo pra tirar 2 horas, num ano você não tem tempo pra tirar 7 dias, algum problema você tem. Sim, é preciso olhar. Isso você só vai conseguir fazer olhando pra si. Olhando pros seus resultados. Vamos imaginar que, como você disse, você não esteja conseguindo fazer isso. É mais fácil 7 dias ou 2 horas? 2 horas, com certeza. Então, começa por aí. Começa por essas 2 horas que, como eu falei, podem crescer de forma viral, podem crescer de forma escalável, né? E você pode transformar essas 2 horas em 7 dias, ou até mais. Você pode transformar isso em algo que você pode passar para alguém que está trabalhando com você. E aí eu vou falar, não importa se tua empresa tem 1.000 colaboradores, 2.000, 10.000 ou apenas 2. Você lidera. Ou se você trabalha você e mais um, é importante que você olhe para você. A gente está falando da pausa de 2 horas. Mas para você também que tem uma equipe grande, por que não começar por você? Para ver se isso realmente funciona. E aí até um desafio. Faz.
Cara, legal. Se não funcionar, Gostei. melhor. Legal. Porque você É só 2 horas. perdeu o tempo. É só E 2 só foram horas. 2 horas. Você não pegou a tua equipe e fez eles perderem tempo. Você não parou a tua empresa. Você não fez nada disso. Mas eu te coloco aqui, perder, eu acho que de qualquer forma você não vai perder, porque a gente tá falando de uma pausa estratégica, ou, pra quem não sabe, né, essa pausa estratégica da Equibalance é um momento, Mas eu num acho que é como período eles pensam às vezes. Quem não para é que pensa, eu não vou perder tempo com isso. Então, mas vamos pensar que lá vão ter 20 Mas eu outros acredito empresários. que não é isso. Então, cara, se o que for colocado dentro da pausa não fizer sentido pra você, de qualquer forma, você vai estar em um ambiente onde vai ter outros 20 empresários que você pode se conectar com eles, e aí pensando ainda em trabalho, você ainda pode arrumar contatos lá dentro desse processo. E para então, você... é um bom investimento. Sim, sem dúvida nenhuma. E pra pessoa que tá focado nesse ganha ou perde, né? Será que vale a pena, né? Sim, será que vale a pena? Acho que essa é a grande pergunta. Será que vale a pena dar essa pausa? Eu quero dizer assim, vale a pena. Tá. Vale a pena por você, vale a pena pelo seu negócio, vale a pena por sua família. Eu acho que aí, só por esses motivos, já vale muito a pena. Já custa... Dá essa pausa. Né? Dá essa pausa, Uhum. faz com que você possa analisar e avaliar em que ponto você tá. Eu vou sair com essa... Eu consigo sair com um pouco dessa percepção? Sim, com certeza. A ideia é usar ferramentas para que você se perceba. Uhum. Isso é para você que tá à frente. As meninas comentaram até que essas 2 horas... Porque, gente, é um dia da semana. Né? A gente vai... Sigam a Equibalance, o Alex nas redes sociais, que a gente vai passar para vocês a data do próximo. Mas é uma ferramenta muito interessante, porque eu vejo que... Elas comentaram até que no dia que a gente fizer, vai ser um dia mais produtivo. Sim. Por que o resultado é imediato, Adam? Porque é como eu falei pra você, existem ferramentas. A gente não tá falando de algo intangível. É porque quando pragmático, você fala, né? É porque quando a gente fala numa pausa, em algo de saúde mental, logo a gente se perde num mundo que a gente não conhece. E acha que vai ser bobagem, que não é necessário. Mas existem ferramentas, e aí quem já passou por terapia, quem já passou por tratamento, quem já teve a oportunidade de cuidar um pouco da saúde mental, tem ferramentas reais que vai fazer com que você mude. E por isso que elas dizem, e eu acredito muito nisso, que você já sai dali com essa noção de produtividade maior e mais, entregando mais coisas. Porque isso pode acontecer também, Adam, de uma forma até não muito direta, é que ali na pausa a gente tem uma forma direta de fazer isso. Mas já teve a experiência de sentar com alguém, seja um amigo, seja seu pai, e aquela meia hora, aquela 1 hora, fazer o seu dia mudar? Sim. A proposta da pausa é a mesma. Sim. Muitas vezes você sai com maior clareza de uma conversa com alguém que você confia, de um café, às vezes simples, com muito mais clareza sobre o que fazer. É igual você falar com um consultor financeiro para entender os teus problemas, um consultor de marketing para entender os teus problemas. Exatamente. A gente tá falando sobre um consultor de mente, de cabeça. Exatamente. Legal. A Equibalance traz as ferramentas para que você possa utilizar a saúde mental ao seu favor. Porque nesse momento, a saúde mental das pessoas está jogando contra elas. Está jogando contra as empresas. Mas não tem que ser assim. Esse sofrimento todo que está aí seria muito amenizado se as pessoas se cuidassem. Se as pessoas tivessem melhor emocionalmente. Mas, poxa, Alex, você está falando de um mundo de sonhos. Não é. Eu não estou falando do mundo de sonhos. Eu estou falando de você ouvir melhor a quem trabalha com você. De você perceber o momento do outro e poder, com essa percepção, auxiliar. E com esse auxílio, você render mais no trabalho. Mas é só trabalho a vida? Não é só trabalho. Mas por que não você que é marido ouvir sua esposa? Você que é pai ouvir o seu filho? Você que é esposa ouvir o seu esposo? Enfim. Você numa... assim, pra gente até ir pra finalizar... Sim. O que mudou na sua vida
o que mudou na tua carreira, não, eu acho que a gente não precisa nem entrar em questões pessoais, mas em questões de, para quem é empresário, se você tá tão preocupado realmente com a questão de trabalho e em performance, entregar mais, o que mudou performaticamente na tua carreira, na tua empresa, nas tuas empresas, depois que você passou a olhar para essa saúde psicológica, para essa saúde mental? Muda tudo, Adam. Muda tudo. Na minha vida, particularmente, eu consegui resgatar o meu casamento. Tá, sim. Isso foi muito importante. Óbvio. Hoje eu tô casado com a mesma pessoa que há um tempo atrás pediu para se separar de mim. E se a gente voltou, e se ela decidiu também estar nessa nova empreitada, vamos dizer assim, é porque houve mudança real. Isso na pessoa Alex. Tá. E essa mudança na pessoa Alex impactou diretamente os meus negócios. Porque os meus negócios se tornaram mais produtivos. Quando eu te digo em fazer uma mudança, a minha empresa tem mais de 20 anos de operação. Imagina implantar uma mudança tão profunda como você passar a trabalhar um sábado, mudar o horário de chegada e de saída, e se eu não tivesse essa percepção mental do que fazer. A mudança não partiu só de olhar números. A mudança partiu de uma percepção de alguém que se cuidou, de alguém que viu que estar muito envolvido, e aí de forma errada, somente com o trabalho, porque o ser humano não é só trabalho, então, da minha percepção, do meu cuidado comigo mesmo, da minha melhoria real, parte o meu olhar e os meus insights hoje muito mais assertivos e agora com muito mais produtividade. Se você olhar a nossa fábrica hoje, ela é completamente diferente. Legal. Ontem, a pessoa que gerencia vendas para mim olhou para mim e falou assim: o que está acontecendo aqui, Alex? Porque o ambiente do escritório era outro. Sim. Porque a pressão que tinha no pessoal de produção era grande. Eles transmitiam essa pressão pro pessoal do escritório. E esse estresse estava instalado. Era gente atrasando, gente faltando. Era aquele negócio de você pensar 2 vezes em ir pro escritório ou não, né? Exatamente. Hoje, a gente vai ter a oportunidade de conversar com alguns deles, né? Sim. Se possível, quando a gente for na A3. Mas eu queria que depois você olhasse. Aí a gente tá falando sobre verdade aqui também. Porque a Equibalance entrega muita verdade. Mas, para responder a sua pergunta, assim, sim, mudou tudo. Porque a gente só consegue ser um empresário melhor e de alta performance, a gente só consegue ser um líder melhor e de alta performance a partir do momento que você consegue se perceber, se enxergar como tal. Legal. E usar essas ferramentas que estão aí disponíveis. Então, de manhã eu acordo, eu treino, eu medito. Até nessas últimas semanas tem sido mais complexo. Parece que no final de ano tem uma energia caótica. Não sei se todo mundo percebe. Né? Acho que quem está ouvindo a gente percebe. Final de ano a gente tem uma energia meio caótica. Mas isso não seja o ano inteiro. Tá acontecendo porque E para dizer que não vai ser perfeito. Ó. Tá. Eu tô falando por mim, porque você perguntou da minha experiência. Sim, também. Não vai ser perfeito. Nem todo dia eu consigo isso. Mas eu tenho um roteiro que não me deixa mais cair naquele momento. Legal. Naquele momento de ruptura. Então, sim, muitas vezes, e na maioria dos dias, consigo treinar, consigo meditar, consigo olhar pra mim e sair pra trabalhar. Legal. E consigo chegar às 7 da manhã na empresa, depois de ter feito tudo isso. Então tem dado tempo. E consigo dormir melhor, e dormindo melhor você consegue... Pensar melhor, né? Pensar melhor. Então assim, pra dizer, sim, mudou. Legal. Sim, foi fundamental. E eu até digo pra você assim, eu não sei quem seria o Alex hoje sem ter passado por esses processos. Então assim, ó, vem pra Equibalance, vem conhecer o nosso diagnóstico, vem pra pausa estratégica, vem. Eu queria desafiar até quem tá ouvindo a gente a fazer isso, porque com certeza absoluta vai mudar a vida. Legal. Muito bom. Até para você finalizar aqui, aproveita a câmera aí, que é sua câmera agora, esse momento, e manda essa mensagem para esse empresário que também tem uma empresa com mais de 20 anos, também está preso nesses processos antigos, também está nesse momento que você se encontrava há uns anos atrás e precisa começar a entender
que isso faz parte da melhora para a empresa e para o negócio dele? Eu quero falar para você que, mesmo sem perceber, e que agora com essa conversa, talvez se perceba caindo nessa situação, né? Tem jeito, tá? Dá pra gente sair desse turbilhão, desse furacão de sentimentos, e você vai conseguir voltar. Todo mundo que tá passando por esse momento que você tá passando, às vezes de estresse extremo, de irritação extrema, de falta de produtividade, você não tá sozinho. Tem gente querendo ajudar. Lá na Equibalance a gente tem uma equipe maravilhosa para fazer isso, que vai poder te ajudar, que vai poder trazer você de volta para aquele eixo que você precisa estar para produzir melhor e para viver melhor. Então, assim, para finalizar, tem esperança, viu? Tem esperança, tem ferramentas, é possível fazer melhor, é possível fazer mais, sem que isso impacte e te cause adoecimento emocional. Então eu sei, fica difícil para quem tá numa situação onde o problema já está instalado, ver a luz no fim do túnel, né? Mas tem como sair disso, tá? Legal. Vem com a gente, vem para a pausa estratégica, vem conhecer o nosso diagnóstico, vem conhecer a nossa empresa, vem falar com a minha equipe, vem falar com minhas sócias. Você vai ver que realmente é possível. Eu vivi isso na pele. Muita gente que está ouvindo, que também já passou por algum processo terapêutico de cuidados de saúde emocional, sabe que é possível sair disso, tá? Não vai ter uma pílula mágica, não vai ter, mas vai ter sim ferramentas que vão te levar a sair dessa situação. E mais, depois que você sair, tiver como eu, enxergando que essa luz não é só uma luz, mas que tem um mundo para você viver, pô. Tem muita coisa boa. Então vem para cá. Tá? Legal. Vem para esse lado da vida, vem pro lado bom, vem pro lado da produtividade, pro lado daquele cara que consegue viver, trabalhar, ser pai, ser esposo, né? E todas as demandas que a gente tem para tocar. Vem para cá. Muito bacana, agradeço muito pelo papo, assim, é legal porque nesses 30 episódios de podcast a gente sempre falou sobre produtividade, sobre números, falamos muito sobre pessoas, mas no sentido de números, KPIs, empresa, negócio, marketing, comunicação, que é o que eu vivo hoje, que eu vivo hoje o dia inteiro, né? E poder compartilhar também as nossas experiências, porque também pude compartilhar um pouco aqui do meu... Bacana te ouvir também, velho. Cara, é muito bom a gente poder colocar esse troca. lado. Essa troca, assim, é uma essa troca. Muito legal. E agradeço mesmo por isso, assim, porque aproveitei e fiz minha pausa aqui de 1 hora. Contar um pouco, conhecer um pouco. E assim, pra quem tá aí desse lado, realmente o que o Alex falou é essencial, assim, você poder olhar pra você, olhar pro seu negócio e eu só mudei o meu negócio, eu só voltei a empreender, fui empreender lá em 2019, quando eu entendi que a única pessoa capaz de mudar a minha realidade era eu. A única pessoa capaz de mudar a realidade da minha família era eu. Sei que quando você coloca isso na cabeça parece um peso grande, mas eu comecei a ver isso como um alívio. Pô, só depende de mim, tá fácil. Né? Se só depende de mim, tá fácil. Tá mais próximo. Tá mais próximo. Então, faça esse exercício também. Eu acho que o convite não é só do... o Alex como o sócio que estava como cliente, né? Eu acho que a gente muda de lado. Né? Mudou de lado, né? Mas mostra que ele também esteve no mesmo lugar que você está e achou a solução. E Equibalance é essa solução para tua empresa e para o teu negócio, para mudar o jogo para vocês. Vamos dar espaço diferencial. Para você que nos assistiu até aqui, queria muito agradecer. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião. Coloca o teu relato aqui embaixo para você que já passou por essa experiência. Para você que precisa de ajuda também, coloca aí embaixo que o pessoal da Equibalance também vai assistir esse vídeo e vai estar de olho em vocês aí. Lembrando que todos os links, acessos e para você encontrar a galera tá aqui na descrição do vídeo. Gente, eu sou o cara dos números, já falo isso aqui sempre, mas eu vejo que, cara, 60% da galera que assiste não se inscreve no canal. Então, para você receber mais conteúdos ricos como esse, de qualidade como esse, se inscreve no canal,
deixa o seu like, compartilha com aquele teu amigo com o teu amigo, com o teu esposo, com o teu irmão, com o teu filho que tá nessa situação também, que você vê que ele tá meio irritado e tá, né? Compartilha. Eu sei que minha esposa vai compartilhar esse conteúdo comigo mesmo, sendo que eu estava aqui. Então, faz parte e é isso. Cara, eu agradeço novamente, Alex. Obrigado por ter vindo agradeço. aqui. Eu que agradeço, Valeu. de verdade. Obrigado, viu? Pra você que ficou até aí, muito obrigado. Valeu e fui. Pô, cara, que legal. Bacana. Bacana. Legal. Valeu. Obrigado. Nossa,